Olha, se você acha que trabalhar em casa é não ter horário para começar, nem horário para terminar, não ter uma rotina bem definida, não ter horário de lazer, as pessoas acharem que você não trabalha, você achar que vai surtar porque não tem com quem conversar, eu queria dizer que é mais ou menos isso. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje. Vamos comigo? Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Jornada Empreendedora. E o tema de hoje é um tema bem especial, porque esse mês de março marcou para mim 3 meses que eu decidi sair do meu emprego e viver então a minha jornada empreendedora, que é o nome para o qual eu dei para esse movimento de carreira onde eu saí de um modelo tradicional de ganhar dinheiro, que é lá com a carteira assinada, trabalhando numa grande empresa, e decidi me focar 100% nos meus projetos, certo? E aí, em função disso, eu tô gravando esse vídeo para falar para você como que foram esses 3 meses aí de home office, de como foi essa experiência, quais foram os desafios que eu encontrei e como que eu lido com eles no dia a dia. E aí, antes de começar, se você não está inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para o YouTube te avisar quando surgir um vídeo novo e deixa seu like nesse vídeo também para ajudar aqui o coleguinha. Então, gente, trabalhar em casa não é uma coisa tão fácil quanto as pessoas falam ou, para quem nunca fez ainda, imagina que seja, certo? Então, isso tudo que eu falei no começo do vídeo são coisas reais e são desafios que você pode enfrentar, certo? E aí, para isso, você precisa então traçar algumas ações para que você não caia nessas armadilhas todas, tá bom? E aí, para início de conversa, eu queria dizer que o principal aprendizado que eu trago nesses 3 meses de home office é de o quão importante é você ter um propósito de vida. E aí é uma coisa que eu sempre falo, não só aqui no canal, mas com os meus amigos, nas minhas rodas de conversa, porque você ter um propósito claro e você ter objetivos também tão claros quanto para a sua vida fazem com que você tenha disciplina o suficiente para não deixar a rotina dentro de casa te consumir. E aí o porquê da importância dessa disciplina? Porque muita gente fala que trabalhar em casa é ruim porque você não tem uma rotina. Só que na minha opinião, você trabalhando na sua casa, quem define a sua rotina é você. E aí o que acontece é que tem gente que não tem disciplina o suficiente para estabelecer uma rotina e como a pessoa está dentro de casa, ela não consegue seguir, tá? Então por isso que eu listo aí o meu propósito de vida, os meus objetivos claros, fazem com que eu tenha disciplina suficiente para poder então manter uma rotina mesmo dentro de casa. Um outro ponto é sobre os horários de trabalho. Então tem gente que não planeja horário de trabalho e aí o que acontece? De manhã começa a trabalhar e passa o dia inteiro e aí por muitas vezes trabalha até meia-noite, entra na madrugada e acaba que a pessoa nunca tem realmente horário para começar e horário para terminar. Eu confesso que no começo eu trabalhei muitas vezes assim, então esses dias aí de trabalhar o dia inteiro e varar a madrugada foram bem comuns. Só que eu percebi que é uma coisa que não funciona para mim, porque isso me cansava muito, então você sentia que você estava fazendo, mas no outro dia você já estava cansado de manhã cedo e as coisas não fluíam. Então o que eu fiz foi organizar os meus horários de trabalho. Então eu dividi o meu dia inteiro em 3 períodos. E aí nesse período eu encaixo uma outra coisa que também é importante, que é o planejamento de atividades. Então, não só atividades de trabalho, mas atividades também pessoais. Por quê? Se eu dividir o meu dia nesses 3 horários, tudo que eu tenho para fazer durante o dia tem que estar lá listado de alguma forma. Então, planejar as minhas atividades do trabalho e pessoais me ajuda muito a conseguir organizar o meu dia. E aí, para você entender bem o que eu estou falando, eu tenho um horário, por exemplo, que acontece de 18 horas às 22 horas. E aí, nesse horário, eu encaixo os dias em que eu vou correr, os dias em que eu vou para academia, 20 minutos para ler um livro, que é uma coisa que eu tento fazer todos os dias, não consigo todo dia, mas eu tento todo dia. Minutos para assistir videoaulas de cursos que eu estou fazendo, coisas que eu quero me capacitar. Enfim, outras atividades que dizem respeito à minha rotina pessoal, mas que eu necessito fazer. Então, para mim é mais fácil que estejam listadas lá junto com todas as outras atividades, porque isso me ajuda muito na organização. Uma outra questão também que é bem relevante
é a autocobrança. Por quê? Porque a partir do momento em que eu decidi trabalhar em casa e focar os meus projetos, eu montei o planejamento estratégico dos meus projetos para o ano inteiro. Então, todo dia e todo mês eu corro atrás de metas que eu mesmo estipulei. E aí não vai ter ninguém, nenhum chefe ou ninguém mesmo me cobrando por essa meta. Então, se eu não tiver uma autocobrança suficiente, se eu não fizer uma autoanálise para saber se eu estou realmente fazendo tudo o que eu posso, se eu estou me doando 110% por aquilo, ninguém vai fazer por mim. Então, se eu não tiver autocobrança suficiente, as coisas vão correr muito frouxas. E aí eu corro o risco de me tornar menos produtivo, de não entregar as minhas metas, de não cumprir com as minhas atividades. E aí, quando é que você sente isso? Quando chega lá o fim do mês e você não tem dinheiro, porque hoje em dia não tem mais salário caindo lá na conta. A minha saúde financeira depende 100% dos meus resultados. Então, tudo isso aí se faz muito importante para você também conseguir se manter. Outro ponto que também é muito relevante são os horários de lazer, certo? E aí, por que isso é importante? Porque tem dois extremos. Por você estar dentro de casa, você pode não definir aí horários para lazer e você pode usar muitos horários para fazer isso. Por exemplo, o cochilo lá depois do almoço, que era 15 minutos e vai levar 1 hora porque é na sua cama. Ou eu vou assistir aqui só um episódio da série do Netflix porque eu estou muito ansioso. Ou qualquer outra coisa que te desvie a atenção e o foco durante o dia. Porque se você não tem horário definido para isso, você pode querer usar qualquer horário. E o outro extremo também pode acontecer, que é você não definir o horário de lazer e você não ter esse horário nunca. E a gente sabe que é muito importante para o corpo ter algumas pausas durante o turno de trabalho. Porque você se mantém concentrado por algum tempo, só que o seu corpo pede alguns minutos de relaxamento para oxigenar o cérebro. E aí quando você dá essas pausas, você vai produzir muito mais. E não só essas pausas durante o horário de trabalho, mas o lazer também envolve atividades físicas ou coisas de cunho pessoal mesmo, porque é muito importante encaixar isso tudo na sua rotina. Porque com certeza, para quem acha que está perdendo tempo, você vai ver que isso vai te dar um ganho aí muito significativo de produtividade. Porque o seu corpo vai estar em dias, a sua mente vai estar em dias, e isso é muito importante. Uma outra coisa que também é muito presente para quem trabalha em casa é a solidão. E aí eu confesso que eu vejo algumas pessoas falando que se sentem bastante sozinhas trabalhando em casa o dia inteiro, e às vezes elas acham que meio que vão surtar porque você não tem com quem falar, você já não tem mais aquele burburinho que é numa sala cheia de pessoas. Mas eu confesso que eu sempre gostei muito de trabalhar concentrado. Então eu tenho uma certa dificuldade de me concentrar em locais que tem muita gente ou muito barulho. Então trabalhar em casa sozinho, para mim, não é uma grande dificuldade. Eu sinto solidão em alguns momentos, sinto vontade de falar com alguém, eu sinto falta de ter alguém para pedir uma opinião ou para trocar alguma coisa. Claro que você sempre vai sentir, mas eu confesso que para mim não é aí um grande problema. Até porque, apesar de trabalhar sozinho em casa, tem uma moradora aqui em casa chamada Luna, que é a minha cachorra, e ela não me deixa se sentir só o dia inteiro, porque ela passa o dia inteiro deitada no meu pé, e aí do nada às vezes ela acorda, e ela quer brincar, e ela vem me lamber, vem me morder, e quer que eu jogue uma bolinha para ela correr e pegar. Então ela acaba quebrando muitas vezes aí o meu dia, mas acaba sendo uma coisa positiva porque ela interage e tudo, e eu consigo oxigenar mais a cabeça, e aí vai funcionando. Uma outra coisa que é uma coisa bem curiosa até, é que as pessoas acham que você não trabalha. E aí não só as pessoas fora, mas as pessoas de casa às vezes também acham. Então aconteceu comigo uma coisa bem engraçada, que é, eu moro em apartamento. E aí os meus vizinhos estão vendo que eu tô passando o dia em casa, eles me veem indo passear com a minha cachorra. E aí uma vizinha minha esses dias veio bater aqui na minha porta para falar que viu uma vaga de emprego e ela anotou o número, porque era uma vaga para administrador, ela sabe que eu sou formado em administração, e ela veio me dar o número para eu ligar. E aí foi engraçado, porque eu tive que explicar para ela que eu não tô buscando emprego, que eu decidi trabalhar em casa, enfim, eu fui explicar para ela o que tá acontecendo. E aí não só o povo de fora, mas às vezes o povo da sua casa, a sua família, acha que você tá com bastante tempo livre. Então é bem comum as pessoas quererem que em qualquer horário você vá resolver coisas fora, que você vá numa farmácia, que você vá no shopping.
Enfim, e você precisa deixar muito claro que, apesar de estar em casa, você tem um planejamento, você tem uma rotina, você tem atividades, que o seu ganho financeiro depende dos seus resultados, para as pessoas entenderem que você não está com tempo livre, você só está trabalhando em casa. E aí, para fechar esse vídeo, eu queria dizer que, gente, tudo na vida vai ter o ônus e vai ter o bônus. E aí, você trabalhar em casa, você fazer home office, não poderia fugir a essa regra. Então, claro que tem um lado positivo e tem um lado negativo. Cabe a você aí entender se esse é um objetivo de vida, se é uma coisa que você acha que facilitaria a sua vida de alguma forma, você teria uma qualidade de vida um pouco melhor. Para mim, pessoalmente, eu acho que é muito positivo. A balança aí do ônus e do bônus pesa muito a favor pro bônus, porque eu sei que qual é o meu objetivo de vida e eu sei que trabalhar em casa, ser dono dos meus próprios meios de produção, faz parte do meu objetivo de vida. E aí ter mais tempo para mim, ter mais tempo para me cuidar, ter mais tempo com as pessoas que eu amo, ter mais tempo para minha cachorra que tá aqui deitada perto de mim. E aí, por exemplo, eu consegui uma coisa que há muito tempo eu não conseguia, mas eu fui no nutricionista, consigo fazer uma nova dieta, voltei para academia, porque hoje eu tenho uma rotina um pouco mais flexível. Eu tenho um nível de cobrança bem elevado comigo mesmo, mas eu consigo hoje encaixar e equilibrar muito bem aí o meu eu profissional, o meu eu pessoal e o meu eu fitness e enfim, os vários eus aí que a gente vive todo dia. Então pra mim é muito positivo. E aí se você que tá vendo esse vídeo tá em dúvida ou tem uma meta de trabalhar em casa, de fazer um home office aí pra frente, a dica que eu te dou é tenta. O máximo que vai acontecer é você ver que você não gosta, isso não é pra você e você vai aprender com essa lição. Ou você vai poder descobrir que você queria realmente isso, que é tudo que você esperava, e você vai seguir aí numa carreira mais feliz, enfim. Eu sou sempre o adepto do teste. Se você quer fazer alguma coisa, vai lá e testa, porque só fazendo você vai ver se você realmente queria aquilo ou se você não queria, certo? E eu espero de coração que com esse vídeo eu tenha te ajudado, tenha dado algumas dicas, certo? Se você já trabalha home office, se você realmente está pensando em trabalhar, deixa aqui nos comentários, compartilha aí a tua história de vida comigo, que vai ser bem bacana ver quem está do outro lado e quais são as dúvidas, anseios e dificuldades aí de você que está vendo esse vídeo, certo? E aí não só para fazer home office, mas eu acho que isso vale para tudo na vida. Se você tem um projeto, se você tem um sonho ou alguma coisa que você ainda não está praticando, a dica é vai lá e faz. Só assim você vai saber se aquilo era realmente o que você queria, tá bom? E é isso, no mais eu queria agradecer por você ter visto esse vídeo até aqui. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá, deixa seu like também no vídeo. E a gente se vê então no nosso próximo, tá bom? Um abraço e até lá. Tchau!